Bom, pessoal, meu nome é Marconi, sou aluno da turma de odontologia da UFCG e estou fazendo esse vídeo com o objetivo de fazer com que todos entendam da melhor forma as funções, características, os tipos e todas as propriedades no geral do tecido epitelial de revestimento. Só que para isso a gente tem que ter em mente algumas informações do tecido como um todo. E para isso precisamos entender que todos os tecidos eles são estruturas formadas por células e um conjunto de proteínas, carboidratos e glicoproteínas que formam a matriz extracelular. Essa matriz extracelular é produzida pelas células e elas controlam, a célula controla a composição de acordo com a necessidade dela, mas ao mesmo tempo ela é influenciada e controlada por moléculas dessa matriz. É importante também saber que existem quatro tipos de tecidos, e o bom funcionamento dos órgãos ocorre devido à associação precisa desses variados tecidos, que são eles o tecido epitelial, que é o que a gente vai estudar nessa aula, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. A classificação de cada um desses tecidos leva em conta suas estruturas, suas funções e a sua origem embrionária. O epitelial, que é o que a gente vai estudar, é formado por células que revestem superfícies e secretam moléculas. Isso a gente vai ver agora nesse vídeo. Para aprendermos a diferenciar esse tecido epitelial dos demais, é importante saber algumas de suas características mais importantes, que são, por exemplo, células justapostas, ou seja, as suas células elas ficam lado a lado, ou seja, sobra muito pouco espaço. E esse pouco espaço faz com que surja outra característica, porque ela vai ter pouca substância extracelular, então ela vai ter pouca matriz extracelular. Essa pouca matriz extracelular fica na base do epitélio e que recebe o nome de lâmina basal. Essa lâmina basal é formada por duas camadas. É a camada chamada lúcida e a camada densa. Abaixo dessas duas camadas, ou seja, essas duas camadas formam a lâmina basal. Abaixo dessas duas camadas tem uma camada de fibras reticulares que, junto com a lâmina basal, essas duas outras camadas formam a membrana basal. Essa membrana basal, ela é mais espessa porque inclui as proteínas do tecido conjuntivo. Por isso, ela é possível de ser vista no microscópio de luz, ao contrário da lâmina basal, que só é vista através do microscópio eletrônico. Com essa característica de ter pouco espaço, ela também vai acabar tendo pouco espaço para vasos sanguíneos e linfáticos, e vai surgir outra característica, que é ser avascular. Só que apesar dela ser avascular, ela está sempre sob um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo vai ser o responsável por nutrir e oxigenar o epitélio. Outra característica é que suas células são poliédricas, ou seja, tem muitas faces. E essas células, elas aderem uma à outra, como já tinha falado, por meio de junções intercelulares.
essas junções intercelulares é o que torna possível com que as células se organizem como folhetos, com a função de revestir as superfícies e as cavidades, ou então com que ela se organize em unidades secretoras. Outra característica é a alta taxa de proliferação. Ou seja, é muito comum a gente ouvir que, por exemplo, a gente troca muito rápido de pele. Por isso que é uma característica, porque o tecido epitelial ele tem uma alta taxa de proliferação, uma capacidade de realizar a mitose muito alta. Bom, pessoal, e as principais funções do tecido epitelial é o revestimento e a secreção. Porém, a gente só vai falar da função de revestir, que reveste as superfícies internas e externas dos órgãos do corpo, como por exemplo a epiderme, que recobre toda a pele. Só que essa função ela sempre está associada de outras atividades, como a proteção, ou seja, a epiderme impede a entrada de micro-organismos patogênicos no corpo. Também a absorção de íons e de moléculas que são encontradas no epitélio de revestimento dos rins e intestinos, a movimentação de partículas que acontece nos epitélios ciliados do aparelho respiratório, onde precisa dessa movimentação para a eliminação da sujeira, e também do epitélio ciliado das tubas uterinas. Além disso, né, também tem a percepção de estímulos que ocorrem no neuroepitélio olfatório e gustativo. Ou seja, tudo que entra ou deixa o corpo sempre atravessa um folheto epitelial. Com isso também é importante a gente entender como se dá a classificação desse epitélio, que se dá através quanto à forma das células, que podem ser pavimentosa, cúbico ou prismático. Essa célula pavimentosa são células mais achatadas, ou seja, são células que têm um formato de pavimento, são células achatadas. A cúbica, ela é uma célula, como o nome já está dizendo, em formato de cubos. E a prismática são células mais alongadas, são células bem mais alongadas. Além disso, a classificação também se dá por meio do número de camadas celulares. Essas camadas podem ser simples, estratificada e pseudo-estratificada. Ou seja, a camada simples, somente uma camada de células, que é geralmente encontradas em locais que precisam de maior absorção, como no intestino. Essa camada, ou duas ou mais camadas, que recebem o nome de estratificada. E a pseudo-estratificada. Essa pseudo-estratificada, ela dá a sensação, ela é apenas uma camada, mas ela dá uma sensação que é estratificada, que tem outras camadas. E porque isso se dá pelo fato de que seus núcleos eles são encontrados em diferentes alturas. Diferentemente desses,
são encontrados, diferentemente do simples, ele é encontrado em alturas diferentes, o que dá a falsa sensação que tem mais de uma camada. Ou seja, para poder classificar esse tipo de epitélio, os tipos de epitélio, temos que levar em consideração esses dois fatores. Ou seja, ele pode ser simples, você tem que juntar essas duas características. Ou seja, no caso desse, seria simples e pavimentoso, ou simples e cuboidal. Nesse caso, seria simples e pavimentoso. Também esse aqui que seria o simples prismático. E esse simples pseudo estratificado. E fora isso, também temos os estratificados que possuem mais de uma camada, que é por exemplo, o estratificado cuboidal. E também o estratificado pavimentoso, mais de uma camada. E além disso, também temos o estratificado de transição, que uma hora está, como é que eu posso dizer? Uma hora ele está em um formato e outra hora está em outro formato, como é o caso do tecido epitelial do revestimento da bexiga. Eu também deixei essa outra característica para poder explicar agora que a gente já sabe algumas informações, que é a da polarização. Essa característica ela tem somente no tecido epitelial de revestimento, ou seja, ela não pode ser observada em outro tecido. Que é o quê? O que quer dizer isso? Essa polarização do epitélio de revestimento. Ela tem algumas regiões. Por exemplo, nessa região superior, ela é chamada, ela sempre é voltada para alguma cavidade, ela é chamada de região apical. Essa região que fica na base, que está voltada para a lâmina basal, para o tecido conjuntivo, ela é chamada de região basal. Ou seja, está na base. E essas outras regiões laterais é chamada de região lateral porque corresponde às laterais da célula. Agora, com essa outra característica, né, que é a polarização, a gente já pode entender que as membranas laterais dos muitos tipos de células epiteliais, elas exibem várias especializações que constituem as junções intercelulares. Essas junções intercelulares podem ser classificadas como junção de adesão, de junção impermeáveis e junções impermeáveis e junções de comunicação, que são elas essa primeira que fica na região apical, ela é oclusiva. Essa outra que fica na região subapical, um pouco abaixo da região apical, ela é chamada de aderente. Essa outra, que é o desmossomo, é comunicante. E o M-desmossomo.
cada uma dessas especializações tem uma função, né? E no caso essa junção apical oclusiva, ela forma uma barreira que impede a passagem de moléculas. No caso da aderente, ela forma um cinto de adesão que contribui para a aderência das células vizinhas. O desmossomo é uma das mais importantes porque unem as células por meio de proteínas transmembranas com a função de ancorar as células, estendendo os seus filamentos de queratina. A comunicante ela tem a presença de canais citoplasmáticos que passam substâncias de uma célula para outra. E o M-desmossomo, né, é o ligamento da membrana plasmática com a lâmina basal. O M-desmossomo é semelhante do desmossomo, a diferença é que é somente a placa de ancoragem, que no caso do desmossomo as proteínas são de famílias diferentes. Eu espero ter ajudado a todos terem entendido da melhor forma sobre o tecido epitelial. E era isso. Hoje estão algumas informações. Obrigado.